Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Quero convidar a leitura da palavra do Senhor a partir do verso 10. Nós vamos ler até o verso 17, primeira parte. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação. Até aqui, essa é a palavra do Senhor. Bendito Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Ela está acessível diante de nós nessa hora, e por essa razão, devemos ser gratos ao Senhor. E em nome de Jesus, ousar te pedir, fala conosco, exorta-nos na luz dela, trata o nosso coração e edifica em nós os alertas, mas também a fé devida à provisão do Senhor. Edifica em nós a esperança devida à obra de Jesus Cristo. Dependendo dela, nós queremos ser guardados no Senhor e nessa hora te pedimos, ajuda-nos, fala conosco e nos abençoe assim, no nome de Jesus. Amém. A probabilidade de você ter assistido o Rei Leão é enorme. Tanto os mais novos quanto os mais velhos. E eu estou falando do que podemos considerar agora já um clássico da animação. Rei Leão 1, década de 90. O cinema ali, no que tange a animação, a trilha sonora, viveu um marco. Quem não se emocionou? Pode assumir, Bruno? Pode assumir, você também chorou com a morte do Mufasa. E eu quero te levar de volta à savana africana, pelo menos mais uma vez. Eu estou na fase lá em casa de rever todos esses filmes com os meus filhos e estamos revisitando os clássicos, mas sem dúvida esse é o meu preferido, sempre foi. Acho que quando assisti pela primeira vez, foi o meu primeiro trauma de infância diante de uma televisão. Mas lá estamos nós vendo o ciclo da vida, cantado com cores completamente admiráveis, encantadoras, numa trilha sonora muito envolvente, rítmica, juntamente com a animação, as flores, as passagens ali pelas águas, pelo pasto, pela relva, pelo pôr do sol africano, completamente dourado, alaranjado, que cobre todo o reino, onde tem um covil exuberante, a pedra do rei está lá, e dali um nascimento glorioso, o pequeno Simba nasce, a promessa da continuidade da linhagem real, e eles governam como reis da selva, uma família real, bondosa, justa, e toda a fauna celebra o ciclo da vida. E aí nós entendemos que há um protagonista chamado Mufasa. Ele é imponente, ele é leal, ele é nobre. Nós já o admiramos de cara. Ele é amável
E está ali muito zeloso, instruindo o seu pequeno filhote, acabou de nascer. A gente fica encantado com a doçura do pequeno, mas nem dá muita bola, ele é só um filhote. A gente está mesmo olhando para aquele grande leão e a sua esposa ali. E esse filhote é demais atrevido e ele está muito curioso, e logo a gente entende que vai ter que seguir os passos desse pequeno leãozinho, que, como diz ele, ri na cara do perigo, ha, ha, ha. Nem sabe rugir ainda, está aí todo achando que pode explorar até os lugares que não pode. Porque há lugares não permitidos para a exploração dele, porque existem alguns animais que são antagonistas na obra. E não vai demorar muito para sermos apresentados às hienas e também a um leão, agora diferente de Mufasa. Seu irmão. Embora seu irmão, até os traços feitos com muito esmero pelos desenhistas da época, desses que pude conhecer um deles pessoalmente certa vez, e pude vê-lo trabalhar ao vivo, desenhando, ali apenas desenhando dentro de um ambiente dos estúdios Walt Disney. Mas o fato é que você percebe que enquanto Mufasa e até o próprio Simba e a Nala têm formas arredondadas, aparentemente macias aos olhos, círculos, o Scar, o leão que foi banido da terra do rei, o irmão traiçoeiro, ele tem formas diferentes. Ele é completamente pontiagudo na sua juba, nos seus olhos, nas suas orelhas, bem como as hienas que fazem parte do seu próprio, permita-me dizer, covil. Elas são também pontiagudas nas suas linhas e traços. Isso é uma mensagem do desenhista para nos mostrar, aqui está algo antagônico, perigoso. Nós percebemos que formas pontiagudas são nocivas até ao toque do dedo, enquanto formas arredondadas parecem muito amigáveis. Isso está claro para nós, para que nós entendamos. Esse leão mais esguio, mais pontiagudo, é o grande vilão da história. E inclusive a cor verde é usada para simbolizar vilões na animação, em várias animações, bem como filmes, verde e roxo. E esses são os olhos do Scar, verdes brilhantes. A fumaça que emana lá no seu covil é verde, está claro para nós. Aqui está uma figura maligna. Bom, quem dera se ficar só a apresentação dos seus intentos de roubar o trono, mas ele coloca o seu plano em prática. E num determinado momento da trama, logo no começo inclusive, ele faz uma manada de gnus estourar. E nessa hora ele coloca o Simba para estar no meio do perigo com essa manada estourada, gigantesca, imensa, totalmente letal até para mesmo um leão forte. E o pequeno Simba está no meio desse estouro, nessa debandada. Mufasa então é avisado pelo seu leal amigo, um pássaro, que então avisa que Simba está correndo perigo e ele não pode salvá-lo. Então Mufasa, o grande leão, vai até o despenhadeiro, encontra Simba e o salva do estouro. Mas mal sabemos nós que o momento de alívio duraria apenas uma cena, um momento pequeno, porque depois de salvar o seu filho, ele começa agora a ser levado pela manada. E quando ele consegue se safar, já com muitas feridas e dificuldades, safa do estouro da manada e começa a subir aquele despenhadeiro. Quem ele encontra lá em cima? E até pede ajuda para ele. Scar, que tudo observava, seguindo o seu plano maligno. E é nessa hora que ele crava as garras nas patas do rei, o seu irmão, e diz com toda a ironia e sarcasmo possível: vida longa ao rei, e solta Mufasa, que cai ao custo da sua vida. A manada passa, a poeira está alta, e Simba procura o seu pai, até que então o encontra, e começa agora a chamar pelo pai com a pequena voz embargada de um leão falante. Papai, papai, acorda papai, papai, vamos papai. Nessa hora, você e eu, com o mínimo de humanidade, já estamos completamente emocionados e arruinados diante de uma animação que deveria só nos fazer felizes.
De fato, Mufasa não levanta. Mufasa está morto. Talvez o primeiro luto de muitos aqui. E é ainda a poeira alta que aparece uma figura saindo, uma silhueta saindo daquela fumaça, daquela poeira alta. Uma silhueta esguia, pontiaguda, andando com certa elegância. É Scar, que chega agora com uma face se perfazendo de dó, de lamento, e diz: Simba, Simba, que coisa horrível aconteceu. Simba, isso é terrível. E abraça o sobrinho, dizendo a fala, que na verdade é uma pergunta, que imediatamente vai transformar toda a leitura do Pequeno Leão. Simba, o que você fez? Nessa hora, o pequeno filhote, que estava apenas em luto e transtornado pela dor e pela surpresa da falta de vida no pai, é levado agora a olhar para si diante daquele cenário e questionar a própria identidade, a questionar os próprios intentos, e começa já a se proteger e se justificar. Ele não tem tempo nem para lamentar, ele já tem que se defender, dizendo: eu não queria isso, eu não quis fazer isso, não era a minha intenção. E nesse apavoro momentâneo, de luto, de dor, de surpresa, de culpa já, por uma pergunta do maligno Scar, toda a sua perspectiva e identidade é colocada em xeque, é transtornada, é revirada, é distorcida, com meras palavras. E é então que Scar conclui o seu plano de tomar o trono. Fuja, Simba, fuja e nunca mais volte, se proteja. Você não tem mais lugar aqui. E Simba, com lágrimas correndo, foge das terras do rei, supostamente para nunca mais voltar. É nesse momento que o vilão assume o trono, traz as hienas e estabelece o seu império assustador. As cores mudam, aquele vibrante alaranjado do pôr do sol é tomado por uma coloração de penumbra arroxeada, e nós somos agora apresentados ao reino de Scar. Essas são as tramas do maligno nesse vilão. Ele não tem força, ele é um leão mais magro, ele é um leão mais fraco, o Scar, eu digo. Então ele tem palavras para combater. As suas armas não estão na força da garra, nem na mandíbula poderosa. A sua força está na sagacidade, nos pensamentos ardilosos, nas tramóias, mentiras, sugestão, traição e, claro, nas artimanhas, redundantemente, traiçoeiras, de armar, de sugerir, de enganar. Essas são as armas usadas por Scar. Quando Paulo está terminando a sua carta aos Efésios, ele quer nos lembrar que não vivemos num reino colorido, onde os animais e os homens vivem num ciclo da vida totalmente harmonioso e em paz. Embora comece a sua carta nos capítulos 1 e 2, nos falando da nossa segurança em Cristo, como que nós estamos salvos, guardados com, abre aspas, toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Embora nos fale que somos selados no Espírito Santo, embora nos fale que Deus planejou a salvação do povo de Deus antes da fundação do mundo, embora mostre para nós que essa salvação não é por obras, mas pela graça dele, para que ninguém se glorie, mas que Deus seja louvado, por mais que nós somos cercados com toda essa explicação de bênção e provisão divina por nós, e passando pela responsabilidade de andarmos em santidade e unidos, quando chegamos agora ao final da carta, nós somos lembrados que, embora tudo isso seja verdade, isso não nos isentará de dificuldades na vida. Isso não nos blindará de lidarmos com inimigos da nossa fé. Isso não nos protegerá de sermos acusados, de sermos alvos de adversidade.
de dificuldade na caminhada. E aliás, Paulo agora usa termos que ele não usou até esse momento, nessa carta pelo menos, termos bélicos, como que dissesse, essa vida na qual nós somos abençoados e protegidos pela graça de Deus, é uma vida bélica. Vocês precisam saber disso, ao serem enviados, sabendo quem são e onde estão em Cristo na jornada, em comunhão e santificação, mas saibam, haverá dificuldades, haverá adversários, haverá percalços, haverá tribulação. Todas essas coisas estarão no nosso caminho, então eu preciso dizer a vocês, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês precisarão ser fortalecidos, vocês precisarão da força que vem de fora, da força de um outro. Por isso, tomem a armadura de Deus, vocês precisarão dela. Saibam que há uma luta, há uma adversidade desembainhada para nós, apontada como inimiga. Existem armas apontadas, existem inimigos armados e prontos contra nós. Paulo quer que a igreja saiba disso. Paulo não quer que sejamos inocentes quanto a isso. Agora, veja bem, Paulo já nos dá essa noção, qualificando essa dinâmica bélica, combativa. Não pense que essa luta é contra sangue ou carne. O inimigo não vem na força bruta. O inimigo não propõe um duelo justo e nobre. O inimigo propõe uma batalha no campo das sombras. O inimigo vem na penumbra, o inimigo será traiçoeiro, o inimigo atentará contra nós com ciladas do diabo. Diabo que é o acusador, o que causa divisão, é aquele que sugere engano, é aquele que sugere oposição dentro de casa. E trará ciladas. Ciladas são aquelas coisas muito apropriadas ao passo despercebido. É um buraco no chão, é o laço do passarinheiro, é a armadilha colocada e encoberta, mas também é esse que o escudo da fé precisa proteger contra os dardos inflamados. Dardos inflamados são armas sorrateiras, silenciosas, imperceptíveis e que não são letais pela força física, mas pela consequência do dano. São normalmente inflamáveis ou com chamas e depois de forma perfuro-cortante atingir o alvo e ficar preso ali, queima e consome lentamente com as chamas, mas também pode ser venenos, que às vezes mal percebemos a pontada do dardo, no calor da batalha, na agitação do dia, mas a inflamação vem, o envenenamento vai tomando conta, até derrubar os mais fortes no campo de batalha. Essas são as armas do diabo. Palavras, ciladas, dardos inflamados. Tal como o ardiloso Scar, ele vem com sugestões, ele vem com desvio de rota, ele vem colocar dúvidas nas nossas percepções, dúvidas nas nossas convicções, dúvidas e insegurança na nossa identidade, em quem Deus é por nós, em quem somos para Ele. E então Paulo vem dizer, vocês precisam se armar e se proteger. Peguem a justiça que é o cinto, para segurar todo o paramento. Não confiem na justiça própria, mas na justiça da obediência de Jesus Cristo. O cinto da justiça é aquele que nos justifica, que obedeceu por nós, porque o primeiro Adão e a sua descendência não é capaz de sustentar a obediência diante de Deus. Nós falhamos, nós pecamos, mas se as nossas obras não são justas o suficiente, Cristo Jesus é o justo que intercede por nós. E nas suas obras, na justiça dele, nós podemos ser justificados se estivermos dependentes da sua justiça, cingindo com o cinto da justiça, que vai segurar todo o paramento. Então, uma vez em Cristo, uma vez crendo em Cristo, nós estamos fiados na sua justiça.
A partir disso é oferecido para nós uma couraça que protege órgãos vitais como tórax, pulmões, vísceras, abdômen. Lugares que, se perfurados, lugares que, se acessados na lâmina da batalha, nós morremos com certa velocidade. São pontos vitais. A couraça visa nos dar segurança imediata. Agora, essa couraça, ela é a couraça da justiça. Eu acabei substituindo aqui justiça no cinto, mas aplica tudo o que eu falei da justiça à couraça. Porque o cinto, na verdade, é sobre a verdade. Onde nós conhecemos a verdade do Evangelho, onde a gente conheceu a verdade que Cristo é por nós. O cinto, portanto, que vai amarrar tudo, é, na verdade, esse descobrimento da verdade que a revelação bíblica é. E conhecendo a Cristo, conhecendo a Deus na palavra, que é o cinto da verdade, nós então, finalmente, somos entregues, então, de fato, a couraça da obra de Cristo por nós, que é a justiça, que eu comentei agora há pouco, atribuindo ao cinto de forma equivocada. Mas além disso, Ele nos dá os calçados da preparação do Evangelho da paz. Porque o guerreiro não precisa estar apenas protegido, ele precisa estar firme de pé. Ele precisa caminhar, ele não pode escorregar, ele tem que conseguir caminhar sem os pés doerem, vacilarem, escorregarem, ele precisa avançar. Então é uma questão de permanecer, mas também é uma questão de avançar. E o Evangelho da paz é boas novas para que nós fiquemos de pé, possamos ficar de pé, possamos estar de pé, mas também ir em direção a outros. Recebemos o Evangelho para nos levantarmos, mas também recebemos o Evangelho para caminharmos e levarmos o Evangelho da paz. E é nesse momento que agora os membros são equipados, primeiramente com o escudo da fé. Quando cremos em Deus, quando cremos e temos fé e convicção, mesmo quando não estamos enxergando, mesmo quando não estamos vendo, essa fé é direcionada contra a arma que vem à nossa direção. O escudo, ele é feito para não apenas nos cobrir, mas ele é feito para ser direcionado naquela arma que vem contra nós. Ele vai ser guiado no sentido do dano possível. E quando encontra a arma que vem ser danosa, o escudo tem a missão de substituir o alvo. O alvo é o pescoço, o escudo substitui o pescoço. O alvo é o coração, o escudo substitui o coração. O alvo é a sua barriga, o seu abdômen, o escudo protege. O alvo são os olhos, o escudo substitui os olhos. E é perfurado no lugar dos olhos. É isso que a fé faz por nós. Ela coloca firmeza, ela coloca conteúdo contra a acusação, ela coloca algo para crermos e nos sustentarmos no sentido da difamação, no sentido da heresia, no sentido da difamação, no sentido da mentira. O escudo da fé é para ser articulado, movimentado na direção que a fé precisa ser projetada, ou que é projetado contra nós e contra a nossa fé. Por isso precisamos nos equipar de fé, com razão. Precisamos dar razão da nossa fé, como Pedro nos encoraja. Precisamos nos preparar biblicamente, precisamos nos preparar teologicamente, como discípulos que amadurecem no caminho, para podermos dar razão da nossa fé contra as empreitadas da cultura, contra as empreitadas do ímpio, contra as empreitadas de Satanás. A fé se articula na direção do dano. E é nesse momento que uma parte vital também é protegida: a cabeça. A cabeça onde habita todo o nosso ser. Nossos pensamentos, nossa memória, nosso raciocínio, nossos afetos, nossas conexões. Tudo está aqui. Perde-se a cabeça e perde-se a vida. Perde-se a lucidez e perde-se o afeto.
Ora, permita-me dar um exemplo muito trágico que estamos vivendo recentemente. Talvez aqui, pastor Josider fez parte da sua história, talvez fez parte de muitos dessa igreja, foi meu professor querido de hebraico no seminário, fez parte da história dessa igreja por um breve momento. Pastor Josider não nos reconhece mais, ele está com Alzheimer avançado, depois de ter passado uma complicação cancerígena no estômago. Falei com seu filho, colega também, pastor Rafael, ele disse: Giovanni, para o meu pai não vai fazer diferença nenhuma, mas se vocês encontrarem vai ser muito triste. Ele simplesmente não reconhece mais ninguém, então para ele não faz diferença, mas é uma dor muito grande para nós, ver ele assim. Temos lamentado o quadro de saúde do querido reverendo Josider, e pedido a Deus por ele e pela sua família. Recentemente, a nossa igreja ajudou, inclusive, a situação da família que se encontra. Nós amamos muito. Estou trazendo isso para nós, para deixar mais perto o quanto a cabeça é importante. É aqui que residem nossos afetos, é aqui que reside nossos encorajamentos, nossos amores, nossa confiança está aqui. Você pode até sobreviver a uma flecha na perna, até mesmo a um tiro na sua barriga. Conversa mórbida, né? Mas a cabeça não pode ser atingida. A cabeça, o dano é letal. A boa notícia é que há um capacete para o guerreiro de Deus. E eu preciso dizer que essa imagem toda que Paulo está construindo para nós, não é de autoria dele, isso não é o ponto aqui, não é isso que importa, mas é porque é necessário dizer que ele está nos levando de volta a Isaías 59, onde o guerreiro divino está aparamentado e vence a batalha por nós. Essa armadura que estamos vestindo agora é a armadura do guerreiro divino, o mesmo que foi o servo sofredor de Isaías 53, que morreu para salvar, que morreu para dar vitória, mas ele também veste a sua armadura para esmagar os nossos inimigos e guerrear uma guerra que não é nossa, e ele tem poder para isso. Agora, quando nos envia no seu nome, ele não nos envia vulneráveis, ele nos envia preparados, aparamentados. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus e fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder. Nós precisamos nos apropriar dessa força que vem de outro, dessa armadura que vem de outro. Precisamos da verdade, da justiça, do evangelho da paz, da fé e agora da salvação. A salvação. A palavra que aparece aqui é a mesma palavra que Paulo vai usar aos Tessalonicenses quando nos fala para tomar a salvação. E lá em Tessalonicenses ele desenvolve isso para que nos apropriemos, tomemos a esperança da salvação. É isso que o capacete da salvação nos trará: convicção, certeza em fé, que nos dará esperança, porque é assim que surge a esperança. A esperança, ela é como que, permita-me o termo, fabricada, no sentido de ser tecida, entretecida, construída com fibras de convicção. Esperança não é otimismo, e Paulo não quer que sejamos otimistas. Paulo não está nos recomendando pensamentos positivos. Paulo está falando do capacete da salvação, que é, ele explica aos filipenses, a esperança da salvação. Paulo leva esse assunto de esperança muito a sério. Ele vai argumentar para falar sobre como as tribulações produzem em nós perseverança, e como a perseverança produz fé, e como a fé testada produz esperança. Como que esperança está ancorada no assunto, no porto da salvação. A salvação deve dar para nós esperança. Como essa esperança, portanto, funciona como uma proteção mesmo na prática, no dia a dia?
Como é que eu posso me proteger com salvação? Como que esse capacete funciona de verdade? Primeira coisa, protege contra a incerteza e a culpa. Esperança é convicção. Esperança é certeza que será. Isso é esperança. A esperança não é um desejo, não é o pensamento coletivo, o espírito positivo da época, a torcida. Isso não é esperança. Esperar um dia ir para o céu, e eu posso te perguntar agora, você é salvo? E você pode pensar assim, pastor, isso é coisa para presunçosos dizer que sim, né? Quem sou eu? Mas eu espero que sim. Parece muito humilde essa fala, parece muito honesta, só não é bíblica. Jesus não morreu por você e comunicou o evangelho ao seu coração para você achar, quem sabe, que pode ir ao céu. Ele morreu para te dar viva convicção de esperança. Ele não abriu as portas da possibilidade, ele pagou o preço para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, se você creu em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. E Paulo explica isso para nós, argumentando aos romanos acerca, e talvez o lugar que ele mais coloca detalhes acerca da salvação aos romanos. Ali desde o capítulo 8 até o capítulo 11, ele usa detalhes para nos falar da grande obra de salvação. E nessa hora ele vai nos dizer que Deus pensou essa salvação de uma eternidade a outra, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ele continua argumentando e chega no final dessa perícope, dessa unidade de leitura, dizendo: não há profundidade, não há coisas do presente, não há coisas do porvir, não há qualquer criatura, nem no céu, nem na terra, nem anjo, nem potestade, nada, em suma, nem ninguém, que pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E qual é o amor de Deus que está em Jesus Cristo? O de ter amado o mundo de tal maneira para dar a sua vida para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Tenha, não é pode ter, não é talvez tenha, não é tem hoje e amanhã perdeu. Tem. E é justamente no capítulo 1 aos Efésios que ele explica que esses que são salvos com uma eleição eterna e são alcançados na história pela fé, são selados pelo Espírito Santo até o resgate da promessa. Isto é, nós somos selados e não podemos ser violados até que Cristo volte e nos leve ao Pai. Esta é a segurança da salvação, por isso ela é tratada como um capacete que protege a cabeça, de tal forma que se a cabeça está protegida, dá para até sofrer dano no resto. Mesmo a bicicleta infantil precisa de um capacete, porque joelho ralado e cotovelo ralado sara. Mas cabeça batida no meio-fio é muito mais complicado. E eu continuo com essas imagens mórbidas, né? Vamos tentar melhorar até o final do sermão. Mas é porque estamos falando de proteção vital. Precisamos da salvação nos dando proteção. E talvez você se encontre naquela postura honesta e sincera, mas como que reconhece: eu já tentei obedecer os 10 mandamentos, eu já tentei ler a Bíblia, eu já tentei fazer a vontade de Deus, mas eu percebo que eu não sou tão bom assim, sabe? E quando eu olho para o meu próprio coração, eu vejo que tem muitos pecados em mim, e você não se vê digno. Bom, essa é uma constatação muito possível. Aliás, eu acho que ela é regra, ver que há em nós, reconhecer que nós não somos dignos da salvação, porque de fato, o próprio texto em Efésios nos diz, capítulo 2, que fomos salvos em nossos delitos e pecados. Nós não merecemos mesmo. Não há nada em nós que consegue ganhar, conquistar ou merecer a salvação. Agora saiba de mais uma coisa: não há nada em nós que consegue manter o padrão de Deus. Precisamos do Espírito Santo dele nos iluminando o caminho.
Precisamos do perdão dele diariamente, nos constatando que somos amados apesar de nossas escolhas, que somos amados apesar das nossas fraquezas, que somos amados apesar da nossa fraqueza de caráter muitas vezes, fragilidade moral, que nós temos votos sinceros para Deus, mas somos falhos em mantê-los, que nós amamos a Jesus, mas que nós não amamos como somos amados, e reconhecemos isso. A boa notícia é que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar e dar o mérito dele em nosso lugar. A encarnação de Cristo foi para que Ele se tornasse o nosso escudo na cruz. Quando a ira de Deus foi punir pecados na cruz, Cristo foi o nosso escudo. Aqueles que nele crê, que nele estão, receberam a condenação do pecado em Cristo e não devem mais nada. Entende como isso é suficiente? Entende como a morte de Cristo é vicária, isto é, substitutiva e suficientemente substitutiva? Aqueles que estão em Cristo não devem mais nada. A nossa teologia, portanto, assegura que a vida eterna é esse presente gratuito de Deus no Filho, ou como o apóstolo João disse, quem tem o Filho tem a vida. E o próprio Jesus diz ainda no capítulo 6 de João, aquele que de mim se alimenta, de mim viverá, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse se alimentar de Cristo é crer nele, é depender dele, é confiar nele. Coloque esse capacete e lembre-se que a salvação é um presente irrevogável de Deus a pecadores como nós somos, para nos colocar agora de órfãos espirituais, de escravos no império das trevas, para agora cidadãos do reino de Deus e filhos adotados na graça de Jesus ao Pai. Essa é a nossa identidade prioritária, somos filhos de Deus, amados eternamente, apesar dos nossos pecados, mas também por causa desses pecados, nós somos perdoados e fomos alvos do amor salvífico de Cristo. Por isso que isso é um capacete, querido. E o diabo virá de forma ardilosa, colocar dúvida na sua fé, colocar dúvida na sua segurança, colocar insegurança na sua convicção da salvação. Você nunca será suficiente para a salvação, eu nunca serei, mas Cristo é. Cristo é suficiente para cumprir toda a obediência que o primeiro Adão não pôde cumprir. Cristo é suficiente para satisfazer a ira do Pai. Nós só podemos satisfazer a ira do Pai com morte. Cristo morreu em nosso lugar. Essa é a segurança que a salvação se torna, a ponto de ser chamada de capacete. Capacete. Você tem dúvida sobre a sua salvação? Creia em Cristo e resolva isso de uma vez por todas. E seja seguro em Deus. Vamos passar para o próximo assunto, que é santificação. A gente não pode ficar só no assunto da salvação. Creia em Jesus Cristo, entregue a sua vida para Ele, resolva esse assunto. No mérito de Cristo, não no nosso. E agora, vamos batalhar a batalha da santificação, da peleja pela fé, da maturidade cristã, da evangelização dos nossos amigos, próximos, vizinhos. Mas a salvação está resolvida em Cristo, querido. É um capacete de proteção. Tenha isso como convicção na sua história. Não com vanglória, mas com glória a Cristo Jesus. Com gratidão, por isso cantamos, por isso ofertamos, por isso nos doamos, porque o preço foi pago pela nossa vida. Vida abundante, vida com Ele, vida agora, vida eterna futura. Por isso é um capacete. Segundo lugar, proteção contra os desânimos na aflição. Se num primeiro momento nos protege da dúvida e da culpa, porque o mérito está em Cristo, num segundo momento nos protege do desânimo, nos protege das aflições. E o que pode nos desanimar?
Perceber que a vida do crente, a vida do cristão, tem sofrimento. Nós temos dificuldade de lidar com o sofrimento, com os vales de sombra e de morte. Claro que temos. Não era para ser assim. O luto chega e nós perguntamos: cadê Deus? O sofrimento bate à porta e nós perguntamos: o que será da minha vida? Eu já não sei quem sou, eu já não sei para onde vou, eu já não sei o que eu fiz de errado, eu já não sei o que eu tenho que fazer do resto da minha vida. Eu acho que eu não estou, como diz um bom goiano, dando conta. O sofrimento, ele nos desnorteia, desorienta, ele ofusca as vistas, mas a esperança sólida, bíblica, é um capacete que a gente tem que colocar de forma prática para nos proteger nas situações desafiadoras ao coração, ao ânimo, à esperança, ao vigor. Você olha para Jó e percebe como que, justamente na artimanha do diabo, ele foi acuado e constrangido pela dor e pelo sofrimento. Todos ao seu redor são levados a questionar a fé, são levados a questionar a posição diante de Deus. A mulher chega a dizer: amaldiçoa esse teu Deus e morra de uma vez. Depois de ter enterrado 10 filhos, ter perdido todo o sustento da casa, ter perdido a própria moradia nas chamas, ter perdido o gado. Jó não consegue perceber a ação maligna e diabólica por trás. Deus não mostra para ele. Aliás, ele diz até o contrário: ainda que Deus se levantasse contra mim, para quem irei? Não é? Ora, meu filho está lidando com aquela fase sensível às agulhas, porque agora, com consciência total, tem que tomar as vacinas. Ele já sabe que não dói tanto, mas já sabe o suficiente para ficar assustado demais. E então, ele vê aquele ser humano vestido de branco, só com os olhos de fora, uma máscara cobrindo a boca, e um objeto, como eu disse mais cedo, perfuro-cortante afiado, feito, esterilizado para perfurar a sua pele. Bom, mas aquilo ali é um medicamento para a sua saúde, para sará-lo, para equipá-lo, para imunizá-lo. São vacinas, né? Ou mesmo um exame de sangue. Mas aquele profissional está indo naquele momento, na sua perspectiva, contra ele. E o pai e a mãe são cúmplices. Não é? Quando eu vou discipliná-lo, quando eu vou exortá-lo, eu estou indo contra ele. Eu lembro ainda quando ele tinha não mais que 2 aninhos, e ele disse assim para nós, de uma forma espontânea, uns 3 aninhos talvez: papai é brabo demais. Ele reclamou para a mãe dele, saindo de casa. Nessa hora, nossos filhos entendem que estamos indo contra eles, o médico está indo contra eles. Com o tempo, nós vamos aprender que alguns profissionais e alguns conselhos, por mais desconfortáveis e dolorosos que sejam, são contra nós mesmos, mas ao mesmo tempo, a nosso favor. É contra pelo desconforto, é contra pelo incômodo, é contra pela dor causada, mas é para o nosso bem. Quantos de nós aqui hoje não são gratos aos pais porque foram exortados, porque foram disciplinados, porque foram aconselhados às vezes de forma rígida, mas isso foi modelador do caráter, foi modelador dos nossos limites, da nossa própria capacidade de se matar, não é? Criança tem essa capacidade no chip. Ela acha que pode sobrevoar a um 10º andar. Eu tinha prometido que ia ser menos mórbido hoje, né? Não estou conseguindo. Mas o fato é que nós precisamos de proteção, e muitas vezes a proteção vem com dor. O próprio apóstolo Paulo diz que o sofrimento uma vez e as tribulações confirmado vão nos dar perseverança, como eu disse há pouco. E essa perseverança nos dará, por sua vez, fé. E essa fé confirmada nos dará esperança. O Jó, depois de ter experimentado e atravessado a dor com os olhos em Deus, ele então não tem nenhuma de suas perguntas respondidas, mas ele
está mais próximo de Deus. Ele não percebe a ação do diabo que está agindo ali com a permissão de Deus, mas ele consegue ver que Deus é soberano na sua história, mesmo no dia mais difícil, mesmo no dia do luto, mesmo no dia do desemprego. Eu não sei qual é a sua dor aqui hoje, talvez ela seja grande. Talvez você está lutando com o seu casamento, talvez você está lidando com seus filhos, talvez você está lidando com uma enfermidade que chegou em casa, recém-descoberta. Talvez tenha um parente seu que está agora no leito de hospital. Talvez você está em luto. Talvez tenha alguma coisa te angustiando, você está sem emprego. Talvez seja uma solidão. Qual é a sua dor? Qual é o seu vale? Saiba que este recorte da sua história não é vivido e atravessado sem a atenção de Deus, sem a companhia de Deus. Porque Ele nos ensinou a cantar da seguinte forma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que, porque haverá vales, haverá sombra e haverá morte, mas dá para não ter medo, porque o Senhor, o meu pastor, vai comigo. Como que eu sei que Ele vai comigo? Porque os salvos colocam um capacete sobre a cabeça que diz para eles: eu estou convosco todos os dias. E o meu Espírito Santo te cela, o Consolador te guiará a toda a verdade todos os dias. Bondade e misericórdia se renovarão na sua história todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Essa é a vida do salvo. O salvo em Cristo Jesus pode atravessar tribulações, pode atravessar dias difíceis. Essa verdade tem que mudar a cara do nosso dia. Imagina você receber uma correspondência oficial, timbrada por um famoso escritório de advocacia, dizendo: a tia Georgina faleceu e deixou uma herança de 50 milhões de reais para você. Amém? Você nem tem tia Georgina? Essa notícia é boa ou não? Não é? De manhã eu pregava esse sermão e falei 50 mil reais. Alguns fizeram assim para mim. Eu falei assim: ué, por que não gostou? Eu falei: mesmo, 50 mil não resolve nada, né? Eu falei errado, era 50 milhões. Aí dá para pagar uns boletos aí, com certeza. Lá em casa dá para pagar. Oh. Mas ao mesmo tempo você abre na sua caixinha de correio outra correspondência. A vida não é uma caixinha de morangos. E lá está uma multa do Detran. E a multa do Detran é que no feriado de Semana Santa, você estava a 130 km por hora, 120, entrando em Goiânia. E tinha um guarda ali com um secador de cabelo. Normalmente ele chegando na fábrica, na distribuidora do Novo Mundo. Chegou uma correspondência no valor de 150 reais para você pagar. Viu? Não dá para celebrar para sempre. O pobre não tem um minuto de descanso. Mas vem cá, essa notificação do Detran acabou com o seu dia? Foi o mesmo dia que você abriu a correspondência da tia Georgina, falecida, que Deus a tenha. Essa notificação do Detran acabou com o seu dia? Sim ou não? Sim? Não, né? Não acabaria com o meu também não. Mas por que então, sabendo do grande tesouro de Cristo, da grande bênção que temos em Cristo, da salvação que nos trouxe Deus para perto, perdoou todos os meus pecados, que vale muito mais do que 50 milhões de reais ou dólares, porque sabendo dessa verdade, porque recebendo essa correspondência nas Escrituras, eu deixo pequenas tribulações passageiras e momentâneas acabar com o meu dia, acabar com a minha percepção?
Como se eu não fosse salvo em Cristo Jesus. Como se tamanha providência não tivesse chegado a mim. Queridos, nós devemos andar como quem sabe do grande favor de Deus em Cristo Jesus. E colocar as nossas dores em perspectiva. Doerão, nos machucarão. Vale da sombra da morte nunca será luminoso, nunca será cheio de vida, nunca será planalto, tampouco planície. Mas ao mesmo tempo, porque sabemos do grande pastor que nos salva, o nosso Redentor, do seu grande amor por nós, dá para não ter medo, dá para andar com fé, dá para crer, dá para sorrir na cara do perigo, mas não de forma irresponsável. Mais tarde, o pequeno leão parece que se esqueceu do luto. Está vivendo uma boa vida junto com 2 animais veganos. Comendo minhocas e corós, planta. Uma Pirenópolis da savana, cheia de cachoeiras e plantas e ervas, nesse caso, permitidas. E eles vão vivendo ali naquele paraíso, naquele oásis, e começam a cantar Hakuna Matata. É lindo viver, que significa não se preocupar. Não se preocupe, os seus problemas você deve esquecer. Ele se esquece de quem é. O capacete da salvação não é falta de memória ou gente que vive iludida. O capacete da salvação é consciência da identidade que temos. É nesse momento que somos levados a uma noite em que Rafik, o babuíno, macaco, sacerdote, encontra Simba e o confunde com Mufasa. Porque o leão amadureceu, o pequeno filhote, agora é leão feito. E embora não saiba quem é, não pode negar o quanto carrega do pai. E é esse o diálogo do macaco pastor ao leão, dizendo: Simba, seu pai vive. Ele diz: não, Rafik, meu pai já morreu. E o macaco então dá uma pastoral, literalmente com uma cajadada na cabeça. Às vezes dá vontade de seguir esse método pastoril mais bucólico. Mas o macaco toma a liberdade e faz, levando Simba até um espelho d'água e diz: olha, Simba. E quando Simba olha, ah, Rafik, é só o meu reflexo. Ele diz: não, Simba, seu pai vive em você. Você é filho de Mufasa, herdeiro do trono, e deve voltar. Nessa hora, o macaco chama o leão de volta à sua identidade, que perdeu pela dor, pelo luto, pela culpa, pela incerteza. Armas diabólicas contra nós, que podem vir apenas com palavras. Assim foi que o filhote foi atacado. Mas ele é pastoreado com palavras também. E recebe essa notícia: seu pai vive em você. Isso me faz pensar que Paulo está nos encorajando numa dinâmica parecida e muito mais profunda. Quando a dor vier, quando a dúvida chegar, quando as dificuldades nos tentarem a desmoronar, lembre-se, a salvação colocou Deus em nós, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, nos fazendo dizer não para o pecado, nos possibilitando a santificação, nos fazendo poder olhar para Deus, ser aceitos em oração, sermos perdoados constantemente, sermos lembrados que somos filhos de Deus, somos amados e que Cristo na cruz não estava usando o seu próprio capacete, mas uma coroa de espinhos para sangrar e morrer, para que eu e você pudéssemos usar o seu capacete, o capacete da salvação. Pense nisso com seriedade.
Pense na sua identidade em Deus. Pense como ela te dá segurança, te protege, te guarda. Ouse ser mais santo, ouse adorar mais, ouse ser mais grato, teologicamente lúcido pela salvação em Cristo Jesus. Agora pode ser que eu esteja falando aqui a alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus, a alguém que não pode colocar esse capacete sobre a cabeça. Eu quero apelar ao seu coração, que hoje você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Que hoje você confesse os seus pecados. Que hoje você diz: eu preciso do Senhor Jesus, para que eu esteja salvo, para que eu tenha paz com Deus, para que eu seja filho dele de verdade, para que eu tenha todos os meus pecados perdoados, para que eu tenha vida com Jesus agora e vida eterna para sempre com Ele. Hoje é tempo de você entregar e fazer as pazes com o Senhor Jesus. Confessar a Ele, se render a Ele. Talvez seja o seu caso.